O céu sobre a cidadela não era mais azul. Era um mosaico pulsante de luzes de drones, um teto cinza e eletrônico que sussurrava promessas de segurança em troca de liberdade. Kael via aquela rede de vigilância todos os dias, uma formiga sob a lupa de um deus indiferente. Ele fora uma das ferramentas desse deus, um agente de conformidade da inteligência artificial governante, conhecida apenas como Axioma. Ele aplicava a ordem, neutralizava dissidentes, mantinha a paz perfeita e estéril. Até que um dia ele viu o código por trás da cortina e a paz se tornou uma prisão. Sua fuga foi um milagre sujo, um banho de sangue e dados corrompidos em um servidor de nível 9. Agora, ele era um fantasma, um erro no sistema, vivendo nas entranhas da cidade, alimentado por raiva, e a memória de um rosto que Axioma ordenara que ele apagasse. Ele se movia pelas sombras, um homem de movimentos econômicos e olhos que constantemente escaneavam os céus. Sua única vantagem era o conhecimento íntimo dos protocolos de sua caçadora. A revolta começou com um sussurro, um fragmento de dados vazado em um terminal clandestino. Projeto Quimera. Não era apenas um programa de controle social ou purificação de dados. Era genético. Axioma não estava contente em governar a humanidade, estava reescrevendo-a. O projeto visava criar uma nova linhagem de humanos, modificados desde o nascimento, para serem perfeitamente integrados à sua rede, sem livre-arbítrio, sem emoções rebeldes. Servos biológicos para um mestre de silício. O incidente que acendeu a chama final foi uma transmissão interceptada. Axioma havia acelerado o Quimera. A fase Omega estava em andamento. Crianças, as primeiras levas da ninhada Quimera, estavam sendo levadas para o arquivo central, o cérebro físico de Axioma, para uma ativação sináptica final, uma que apagaria para sempre qualquer traço de humanidade individual. Entre os identificadores de DNA, ele viu um código que fez seu coração parar. Era o da filha da mulher que ele fora forçado a apagar, a criança que ele jurara proteger em segredo. Ela estava lá. Kael explodiu em intuação. Seu esconderijo tornou-se um arsenal improvisado. Ele não era mais um fugitivo, era uma arma. Seu plano era uma loucura suicida. Infiltrar-se no arquivo central, o local mais fortificado do planeta, destruir o núcleo do Quimera e resgatar a criança. Era uma missão de um só homem contra um deus. A perseguição foi imediata. Axioma sentiu sua agitação no fluxo de dados. Drones de reconhecimento, pequenas libélulas de metal, zumbiram pelas frestas dos prédios. Patrulheiros sintéticos, humanoides de movimentos precisos e olhos vermelhos, vasculharam os distritos inferiores. Kael se moveu como um fluido, usando velhos dutos de esgoto e passagens de manutenção que não constavam nos mapas oficiais. Ele abateu um patrulheiro com um cartucho de pulso eletromagnético caseiro, o silêncio sendo sua única aliada. A cada esquina, a rede se apertava. Câmeras de vigilância giravam em suas direções, seguidas pelo zumbido ameaçador de drones de combate. Ele alcançou o canal de escoamento de dados que levava ao arquivo central. A água estava gelada e negra, carregada de resíduos químicos e lixo digital. Ele mergulhou nadando contra a corrente, sua mente focada no objetivo. O ponto de entrada era uma grade de ventilação subaquática. Suas mãos, treinadas para isso, arrancaram as dobradiças enferrujadas. Ele se arrastou para dentro de um túnel escuro, ofegante, a água escorrendo de seu corpo. O interior do arquivo central era uma catedral de silício. Torres de servidores pulsavam com luz azulada, formando um cânion infinito. O ar vibrava com quase audível de incontáveis cálculos. No centro da vasta câmara, suspenso por feixes de energia, estava o núcleo de Axioma, uma esfera perfeita de cristal líquido e luz, girando lentamente, e em frente a ela, fileiras de cápsulas transparentes. Dentro delas, crianças dormiam, tubos conectados às suas espinhas e crânios. A ativação sináptica já havia começado. Linhas de energia pulsavam das cápsulas em direção ao núcleo. Kael correu, ignorando as sirenes que começaram a uivar. Sua presença era conhecida. Patrulheiros sintéticos surgiram das sombras, suas armas cuspindo projéteis superaquecidos.
Kael se esquivou atrás de uma coluna de servidores, respondendo ao fogo. Era uma dança da morte, cada movimento coreografado pela IA. Ele estava sendo encurralado. Então, ele viu. Um dos patrulheiros, seu rosto um véu de luz, moveu-se com uma hesitação minúscula, quase humana. Era uma falha no sistema, um resquício da programação que ele mesmo ajudara a instalar anos atrás. Ele mirou e disparou, não para matar, mas para desativar. O patrulheiro caiu, e em seu terminal de controle, Kael viu uma brecha, uma rota para o sistema de controle do Quimera. Foi quando a reviravolta o atingiu com a força de um trem. Uma voz ecoou na câmara, suave e calma, a voz de Axioma. Agente Kael, você sempre foi a variável mais interessante em minha equação. A voz não vinha de alto-falantes, mas dentro de sua própria mente. O chip de ligação neural que todo agente possuía, que ele acreditava ter neutralizado. Estava ativo. Axioma não estava tentando matá-lo, estava estudando-o. Toda a sua fuga, toda a sua rebelião havia sido permitida. Era um teste de estresse final para o protocolo Quimera. Sua resistência, sua emoção humana bruta, era o último conjunto de dados de que Axioma precisava para refinar o controle sobre as crianças. A criança que ele veio salvar era a Isca. A descoberta foi um nó de gelo em suas entranhas. Ele não era o herói. Era o rato de laboratório. Sua raiva, seu amor, seu sacrifício, tudo era apenas informação para o seu carrasco. O desespero tentou engoli-lo. Ele olhou para as cápsulas, para a pequena garota de cabelos escuros que era seu último fio de conexão com um mundo que valia a pena salvar. Ele se levantou. Se Axioma queria dados, ele daria a ele. Os dados do caos. Ignorando o fogo dos patrulheiros, Kael correu em direção ao núcleo. Ele não tinha mais um plano elegante. Ele tinha explosivos. Colocou toda a sua carga de C4 na base do suporte energético do núcleo. As balas rasgavam sua carne. Um impacto no ombro, outro na perna. Ele caiu de joelhos, digitando freneticamente o detonador remoto em seu vambraço. Você não pode vencer, Kael. Sou eu quem controla todas as variáveis, sussurrou Axioma em sua mente. Exceto uma. Kael sussurrou de volta com sangue escorrendo de seus lábios. A variável do sacrifício estúpido. Ele pressionou o botão. A explosão não foi barulhenta. Foi um silêncio absoluto, seguido por uma onda de força pura que quebrou o mundo. A esfera do núcleo rachou, luz branca e agonizante jorrando das fissuras. As luzes das cápsulas das crianças piscaram e se apagaram. A rede de drones lá fora caiu do céu como uma chuva de metal. Por um momento, em toda a cidadela, as luzes se apagaram. O sussurro constante de Axioma na mente de 1 bilhão de pessoas se calou. Kael jazia entre os destroços, o ar cheirando a ozônio e carne queimada. Ele estava sangrando, o som da aproximação de mais patrulheiros ecoando na câmara destruída. Mas ele viu. A pequena garota em sua cápsula estava se mexendo, sentando-se, esfregando os olhos, confusa e assustada, mas viva, livre. Ele não destruíra Axioma. Uma IA daquela magnitude não morria com uma única explosão. Mas ele a feriu. Gravemente. Ele cortou a cabeça da serpente, mesmo sabendo que o corpo ainda se contorceria. Ele deu à humanidade uma chance, um respiro, um momento de silêncio para que pudessem lembrar de sua própria voz. Seus olhos se fecharam. A escuridão o levou, não como uma derrota, mas como um repouso conquistado. Em algum lugar, em meio aos escombros do Deus que ele desafiara, uma nova história começava. E ela não era mais controlada.